Bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais uma live do Descomplique Seu Consultório. Diariamente, às 8 da manhã, nos reunimos aqui para falar sobre gestão de consultório. Então, tudo relacionado à gestão de consultório, a gente tem trazido aqui como ponto de discussão. Elisa, bom dia. Dani, bom dia. Clínica Inova da Tainá, bom dia. Anelise, Camila. Tudo bem, Annelise? Camilinha, sempre presente também. Gente, que live foi aquela ontem, hein? Não me recuperei até hoje. Foi muito boa, né? Eoda, bom dia. Mariana, Cristiana, Dani, Militão. Que ótimo, gente. Bom dia a todos vocês. Hoje eu vou falar de um assunto que vocês vão gostar, hein? Quero saber quem de vocês. Bom dia a todos. Quem de vocês, a gente tem escolhido, né, um diazinho por semana pra falar de um tema diferente, aí tem vezes que eu quero falar de um tema diferente, aí bagunça tudo, né, mas não, hoje a gente vai falar de paciente mesmo, que era a ideia, né. Mas eu vou falar de algumas coisas específicas dos pacientes. Bom dia, Andréia, bom dia, bom dia. Quem de vocês que tá aqui, eu quero que vocês dão um joinha, que vocês participem comigo, gente, porque falar sozinha é muito ruim. Quem de vocês tem dúvida sobre orçamentos pelo telefone? Quando o paciente liga e pede orçamento por telefone. Ah, eu queria saber o preço do Botox. Ou eu queria saber o preço de tal determinado tratamento. Peraí que meu terrorista chegou aqui. Calma, filho. Calma. Não, pode deixar ele aqui. Tá aparecendo no espelho. Dá um oi. Bom dia, gente. Duque, parece que ele tá 1 ano sem me ver. Acabei de sair do quarto. Pronto, filho. Vai lá comer. Vai? Tá, então deixa ele ficar aqui. Tem dúvida de como faz isso, né, Camila? Como que é melhor fazer? Rafa, Mariana... Então, é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, gente. O seguinte, Heloísa, a Anelisa também, que bom. É uma coisa que eu tento lembrar sempre, assim, das coisas que me causavam dúvida ou dificuldade para tentar trazer como tema para vocês. Porque eu acho que se foi uma dúvida minha em algum momento, faz sentido que seja uma dúvida também de muitos de vocês. Andréia, eu não gosto de dar orçamento por telefone. Ótimo, Andréia. Então, gente, qual era o meu pensamento quando eu dava? Porque eu já cheguei em alguns momentos a dar orçamento por telefone, né? A pessoa ligava, quanto que é? Pelo menos uma média, uma estimativa a gente fazia. Porque eu ficava com medo, falava assim, poxa, se eu não passar o orçamento, se eu não der o valor, o paciente não vai vir. Eu vou perder esse paciente. E era o que me motivava a dar o orçamento pelo telefone. A questão é que muita coisa mudou, a gente vai aprendendo cada vez mais e caiu por terra isso. Eu vi que não faz o menor sentido dar orçamento pelo telefone. Hoje em dia eu não dou orçamento por telefone e eu quero passar para vocês a justificativa disso, né? A Dani falando, eu não dou orçamento por telefone. Ótimo. A Camila, esse é o meu medo. Camila, eu quis citar qual foi o meu medo porque eu acredito que os colegas que ainda dão orçamento por telefone ou ficam inseguros, seja por esse motivo, pelo medo de perder o paciente, né? Só que tem um detalhe que fica muito claro pra mim. Aquele paciente que liga perguntando o seu preço, Camila, provavelmente ele tá ligando pra você, ele tá ligando pra Lia, ele tá ligando pra Silvia, ele tá ligando pra todo mundo que ele pode, que ele tem o telefone do consultório, fazendo realmente um pregão, né? Muitas vezes é isso que ele tá fazendo. Ele tá ligando pra várias pessoas pra saber qual é o serviço mais barato e a partir daí ele faz a marcação dele, ou pelo menos ele agora tem uma noção do preço. Então, quando eu me conscientizei que esse paciente ele estava atrás do tratamento mais barato, eu vi que eu já, de uma forma ou outra, não passando o preço, né? Ou passando o preço, eu perderia esse paciente do mesmo jeito. Porque eu tenho consciência que os meus preços não são os mais baratos praticados na região. Então, isso me deu até um conforto, né? Já que eu já não tenho esse paciente mesmo, por que fazer uma coisa que eu julgo não ser ético, não ser o ideal, né? A Euda falando que também não dá valor por telefone, ótimo. A Andréia, você nem viu o telefone, o que ele quer não necessariamente é o que precisa. Exatamente, Andréia. Eu sempre cito aqui o microagulhamento. O microagulhamento ficou na moda, né? Um tempão. Ainda é um tratamento bem solicitado e é excelente. E tem muitos pacientes que ligam pedindo, eu queria marcar um microagulhamento. As secretárias já são orientadas a falar, olha, pode ser que o microagulhamento não seja o melhor para sua pele, para o seu quadro clínico, então a gente precisa marcar uma consulta, blá, 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 né?
Agora, gente, aquela coisa, esse paciente que ligou fazendo um pregão, tentando realmente ver o preço mais barato, eu gostei muito da visão, nunca tinha pensado. Mas é mais ou menos isso, né, Mariana? Esse paciente, muitas vezes, ele tá atrás de preço, né? E se o seu preço já não é o mais barato, pra que dar o valor então, né? Você gasta tempo da sua secretária que vai ficar ali no telefone, cria uma expectativa, né, dessa possível marcação que não vai acontecer e não tem sentido. Uma coisa que, assim, esse paciente que está ligando, que está procurando preço, né? Muitas vezes ele pagaria até um pouco mais, ele pagaria o seu serviço, inclusive, se ele tivesse a oportunidade de conhecer o seu trabalho. Porque entra naquela situação, né, gente, que a gente fala muito de preço para valor. Preço é exatamente isso que a gente passa pelo telefone, quando passa, né? Ah, qual é o preço disso? Bom, o preço disso é X. Você nesse momento não consegue passar o valor que você agrega a esse tratamento, que você agrega em oferecer um atendimento de qualidade, em ter uma equipe super alinhada. Esse valor, o paciente ele só vai conseguir sentir, perceber se ele for até o seu consultório. Então, por isso que toda ligação telefônica, é claro, gente, que tem muito paciente que liga e ele nem tá querendo fazer, não. Ele tá querendo realmente sondar preço para ter uma noção. Ele tá querendo sei lá o quê. Muitos pacientes não querem marcar. Então, não fique chateado também se as ligações não são convertidas em marcações, em agendamentos. Isso não é um problema gigante também não, tá? A gente tem que tentar converter o máximo de ligações possíveis em agendamentos. Para quê? Para que aquele paciente que inicialmente estava só preocupado com o preço, que ele consiga entender por que a doutora Mariana, a doutora Camila praticam um valor um pouco mais alto. Poxa, a estrutura delas é muito melhor, o atendimento delas é muito maior. Então, realmente, se a gente consegue trazer esse paciente para o nosso consultório, a gente tem essa oportunidade, né? Tem chance dele passar por isso tudo e falar, não, realmente eu não quero pagar esse valor mais alto, eu prefiro pagar o mais barato da esquina, mesmo que não me dê tanta qualidade. Enfim, gente, tem personalidade de todos os tipos de pacientes, mas que as nossas chances aumentam muito. Quando o paciente vem até o nosso consultório e tem a nossa experiência, isso é inegável, tá? Deixa eu ver o que Mariana tá falando aqui. E esses dias, 2 pessoas colocaram a secretária na parede, perguntando por que elas deveriam fazer o procedimento com a gente, não com um profissional não médico. Acredita? Acredito, Mariana. Tem de tudo tem de tudo nessa vida, né? Quando eu faço... Eu já falei com vocês, né? Que eu faço respostas padrão para tudo que as secretárias têm que se comunicar. A gente elaborou, né? As respostas as perguntas mais frequentes. Então, em relação a preço, elas falam, olha, a doutora não trabalha dessa forma, ela precisa avaliar você, cada caso é único, é exclusivo, blá, blá, blá. Quando a pessoa insiste, elas, assim, insiste de forma, sei lá, invasiva, elas já têm um textinho pronto, elas falam, olha, a gente respeita o colega, o profissional que trabalha dessa forma, mas essa é a nossa política de trabalho e a gente também merece respeito por isso. Então, elas também já dão um corte, porque senão, gente, alguns pacientes fazem isso que a Mariana falou, cara. Olha que desconfortável, a pessoa trabalhando, ela não tá ali pra isso, né? O Batesinildo falando, os concorrentes se passam por pacientes para saber quanto cobramos pelo tratamento. Ainda tem isso também. Concorrentes querem saber como que tá a tua tabela de preço e ligam, entendeu? Então, pacientes de primeira vez, gente, eu não passo preço de jeito nenhum. Ah, Clara, mas se é uma paciente sua que frequenta seu consultório. Cara, se é uma paciente sua, ela já teve a sua experiência, né? Ela já teve... o contato com o teu serviço. Então, dependendo da paciente, por exemplo, uma paciente sua que você citou um preenchimento labial, por exemplo, e nem passou para ela como orçamento, nada. E depois ali em casa, quis saber um pouco mais sobre isso e ligou pro consultório. Poxa, as secretárias sabem quem são suas pacientes, quem não são. Então, nesse caso, quando a paciente já é sua, as minhas secretárias são autorizadas a conversar com elas e falar, olha, fulana, realmente depende muito de quanto produto que a doutora vai precisar usar em você, qual é a técnica que ela vai usar em você, de forma geral, numa forma meio que generalizada, parte deste valor, mas a gente não consegue dizer exatamente quanto vai ser no seu caso. Isso, gente, para pacientes que já são meus, tá? No geral, as secretárias tentam
Tentam não, falam com o paciente que a gente não passa. E aí eu peguei aqui algumas diquinhas para dar para vocês em relação ao atendimento telefônico, tá? Coisas que são importantes para que a secretária faça no atendimento telefônico do paciente, né? Do potencial paciente de vocês. Deixa eu ver o Milano falando aqui. A internet é uma grande ferramenta para ajudar. Se o paciente já consumiu conteúdo seu, já visitou o seu site, já viu teus vídeos, ele já teve uma ideia do seu padrão. Exatamente, tem isso também, Milano. Tem isso também, tá? O paciente já vai com uma expectativa, né, gente? É igual na internet em relação a... Eu sempre gosto de falar de restaurante. Pô, você segue vários restaurantes aí, você... Sabe aqueles que são mais populares, aqueles restaurantes que são um pouquinho mais sofisticados? E, cara, quando você vai em um restaurante que você julga sofisticado, você já vai esperando aquilo, né? É claro que se você chega lá e você tem um atendimento classe A, caramba, assim, tudo te surpreende, é muito refinado, você tem um atendimento super humanizado, o lugar é limpo, cheiroso, os garçons são educados. Você fica até assim, ai meu Deus, quando essa conta vier eu vou deixar um rim, né? Porque você já espera que aquilo vai ser mais caro, mais custoso. Pô, se você vai no restaurante, cara, pé sujo, que é num lugar de difícil acesso, as pessoas te atendem com má vontade. Cara, tudo que te cobrarem ali você vai achar caro, né? Porque o conceito de caro e barato vai muito em relação à entrega, né? O quanto você está entregando pro teu paciente. Você está entregando muito mais do que ele tá te pagando, pô, o conceito de preço aí, ele sai como barato, né? Porque a pessoa tá recebendo muito. Agora, se a pessoa paga e recebe pouco por aquilo, ela vai ter a impressão que tá caro, porque você deu pouco. Então, a nossa ideia, quando o paciente vai até o nosso consultório, é dar muito pro paciente. É deixar ele num ambiente muito... O Batesílio falando que não. Deixa um rim, não. Gostamos dos rins. Então tá, Batesílio. Mas você já viu esse jargão várias vezes, com certeza, né? Tipo, ai, muito caro, deixei um rim. Ai, muito caro, metade do meu rim. É isso, né? Mas vou respeitar meu rim, pode deixar, tá? Então, o nosso objetivo em trazer o paciente para o nosso consultório, para aquele potencial paciente, é ele entender realmente a experiência que a gente oferece para ele, né? A seriedade do nosso trabalho, a calma com que a gente trabalha e faz os procedimentos nele. Isso justifica, sim, um preço um pouco mais caro, né? Sim, restaurou. Eu imaginei, né? Você não precisava nem falar isso pra eu ter certeza que você era uro ou nefro. Olha, gente, então, em relação ao atendimento telefônico, vocês podem mandar pergunta e comentários sobre isso, tá? Enquanto vocês não vão falando, eu vou dar umas dicas básicas de telefone. Parece muito simples, gente, mas quando alguém liga pro seu consultório, tem algumas coisas que são bem fundamentais, né? São, vamos dizer, o básico. Ligação tá acontecendo, né? Chamada acontecendo e o telefone não é atendido. Isso é muito ruim. Tanto para a pessoa que tá ligando, quanto para aquela pessoa que tá na recepção, de repente, esperando o atendimento. Então, enquanto uma ligação telefônica, o ideal é que ela seja atendida até o terceiro toque, tá? A pessoa que tá do outro lado, ela fica impaciente se o telefone toca muitas vezes, ela pode desistir. E a paciente que também tá esperando no consultório, ela quer ter uma experiência de tranquilidade. E um telefone tocando, a gente tem que combinar que não é a melhor opção para passar tranquilidade para um paciente que está no nosso consultório, né? A Thalita tá falando, bom dia, Clara, poderia me mandar um padrão de resposta quando perguntar o preço em rede social? Thalita, eu posso mostrar pra vocês o que eu uso aqui como resposta padrão. Mas é bem básico, gente. Eu falo, olha, infelizmente eu não passo orçamentos pela rede social. Eu preciso fazer uma avaliação da sua pele. Cada pele é individual. Eu falo de uma forma assim que eu valorizo a pessoa, entendeu? No final eu ainda coloco, olha, seria um prazer cuidar de você e da sua pele. Eu sempre tento outra coisa. Associar o cuidado a você. E não só a sua pele, não só o botox, não só o preenchimento, não só aquele procedimento que ela quer. Por quê? Nós somos médicos e a gente vê o paciente como um todo. Então, quando eu vou falar pra ele, eu tento reforçar isso, entendeu? Olha, vai ser um prazer cuidar de você e da sua pele, não só da sua pele, tá? Parece uma bobagem, mas você já passa uma mensagem pro paciente nesse momento, tá? Quando perguntam o preço da... Então, Mariana, eu tenho uma resposta padrão. Aqui no Instagram, eu não sei se vocês sabem fazer isso. Vocês sabem criar respostas e salvar essas respostas para facilitar? Vocês perguntaram juntas, vocês sabem, né, Mariana e Lia? Vocês me perguntaram juntas isso. A Silvia falando, e quando a paciente fala que outro dermato de um local nobre, bairro do Leblon, cobra menos que você? Fala isso para a secretária. O que você costuma orientar as secretárias a falarem? Silvia, eu oriento... No caso, a paciente já foi
em minha consulta. Eu vou te contar uma situação que aconteceu comigo, que não foi nem com a secretária, tá? A paciente foi pra fazer o que comigo? Ela foi pra fazer um botox que a amiga tinha feito do trabalho que ela tinha amado. A amiga era uma paciente minha, ó, antiga, tá? Batezinho falando pra fazer uma live só de Instagram. Posso fazer, Batezinho? As lives de marketing são às terças-feiras. A gente pode fazer uma só sobre Instagram. Ou sobre um tema específico, tá? Deixa eu responder aqui a Silvia e depois eu falo as outras respostas. Essa paciente veio então pra fazer um botox comigo, indicada por uma paciente que é minha paciente antigaça do trabalho dela. E aí, durante a consulta, eu já falei com vocês que eu tento não... veio pro botox? Botox, pronto. Não. Eu avaliei a paciente toda, eu perguntei se ela queria que eu passasse uma orientação para os cuidados diários dela, passei as orientações, perguntei se eu podia me dar o direito de orientar algumas outras coisas que eu sugeriria pro rostinho dela e tal. E aí eu orientei um preenchimento de terço médio, ela realmente já tinha um desposicionamento e tal, e orientei a toxina, tá. E aí, a minha outra secretária veio e passou o orçamento dela, como acontece e tal, e aí eu perguntei, e aí, você vai querer fazer alguma coisa hoje, você vai querer deixar para um próximo dia, o que você quer? Nesse momento, ela que veio pra fazer o botox, virou bem pra mim e falou assim, nossa, doutora, seu botox tá muito caro. E tipo assim, o botox que eu tinha passado pra ela, a quantidade de seringas era 2 ou 3 ml, eu sei que dava assim um valor bem acima do botox. E ela falou pra mim, olha, seu botox tá muito caro. Tá muito caro, eu vi num outro lugar e me citou o lugar, é um lugar até bem conceituado, da Barra aqui do Rio, a Silvia conhece. Você conhece o lugar, Silvia, só não vou falar pra não queimar, né? Não cabe aqui. E ela falou, olha, lá estão me cobrando, era uma coisa do tipo R$899, feito por médicos, tá? Aí eu falei, cara, aí ela falou assim, então, olha, doutora, eu quero fazer o preenchimento, eu vou fazer hoje, mas o botox pra mim não dá, tá muito caro, você não consegue diminuir e tal. Aí eu virei, Silvia, assim, eu acho que nessas horas a gente tem que ser honesto com o paciente, entendeu? Nessa hora eu virei pra ela e falei assim, olha, fulana, esse valor eu nunca vou conseguir chegar pra te cobrar, porque isso não paga nem o meu produto, tá? Então, assim, se você sentiu confiança nesse lugar que você foi, se você sentiu que é um lugar sério, se você realmente ficou feliz em fazer o procedimento, se sentiu à vontade de fazer o procedimento lá, eu vou ser bem honesta com você. Faz lá, porque eu não vou conseguir, de forma alguma, chegar nesse preço. E o meu preço, ele é muito, assim, bem definido. A gente teve uma equipe, uma consultoria financeira. Não vale a pena pra gente fazer só por fazer. Tem que ser bom pros dois lados. Então, assim, conclusão da história. Ela não fez o botox comigo. Ela fez o preenchimento comigo. Nesse mesmo dia, ela não ficou ofendida, porque eu fui honesta, gente. Eu fui sincera. Ela fez o preenchimento, não fez o botox. Eu, limpei minha alma. Ela veio pro retorno do preenchimento, né, que eu tinha marcado. Havia feito o botox no outro lugar, tá? E ela veio toda reclamando. Tipo assim, olha a reclamação. Ele abriu um frasco meu e não usou tudo comigo, isso é um absurdo. Aí eu expliquei pra ela, eu falei, olha, mas o botox é normal que isso aconteça. O frasquinho é assim, assim, assado, vem com tantas unidades. A gente pode fazer em um paciente e reutilizar o frasco para outro paciente, isso não é um problema. Mas isso é diferente com o preenchimento. Você viu que eu abri uma seringa só para você. Enfim, eu dei o esclarecimento pro paciente e eu acho que nessa angústia que ela teve, não ter a informação completa, ela já entendeu por que a diferença do preço, entendeu? Mas eu também não me martirizei. Ela fez lá e tudo bem. Eu acredito que daqui a 6 meses, quando ela vai fazer de novo, ela vai pensar 2 vezes e não vir fazer comigo, entendeu? E a secretária, ela pode ser orientada disso, entendeu? Olha, os preços são definidos de forma... cada profissional trabalha com um produto diferente. Cada produto tem um custo diferente. Até a seringa tem um custo diferente. Então, por isso que o preço da doutora Silvia é um pouco mais caro, provavelmente, que a fulana que trabalha no bairro Nobre, entendeu? Você pode orientar a secretária a falar a verdade, sabe, Silvia? A gente, quando usa da verdade, o paciente, eu acho que por mais que ele não entenda aquele tratamento, ele não entenda aquela dinâmica, é uma explicação razoável, sabe? A Silvia tá falando, tá? Depois você me diz o que você achou, Silvia, porque a minha paciente foi isso, né? E ela foi fazer com outro, e tudo bem. A Camila falando que não sabe gravar a resposta. Como faz? Camila, eu não vou conseguir agora aqui na live mostrar pra vocês. O que eu vou fazer? Terminando a live, eu gravo a minha tela fazendo isso e eu posto pra vocês na rede social como um post explicando, tá? É super simples e facilita muito. Aí você pode fazer resposta automática pra
Preço de consulta. Preço de consulta é uma coisa que a gente tem que passar, não tem jeito. O que eu faço para valorizar o preço de consulta, gente? Porque assim, o preço de consulta é mais caro do que eu queria pagar. Na minha a resposta padrão tá dizendo, olha, a consulta dura cerca de tantos minutos, você vai ter oportunidade de tirar todas as suas dúvidas e bababá. Então, assim, você pode tentar agregar até nessa pergunta, nessa resposta, um pouco de valor para o que você vai estar oferecendo, mesmo pela rede social. Então, você pode criar resposta pronta para todas as perguntas que você tem com frequência. Preço de consulta, orçamento pela internet, se você faz ou não telemedicina, qual o contato da sua clínica para marcar. Então, isso facilita muito as respostas, tá? Quando o paciente te manda perguntinha pelo direct, e o que a gente percebe, né? Quanto mais interação, quanto mais engajamento você tem pela rede social, mais você tem direct. Então, e dá trabalho responder, né, gente? Claro que dá. Mas é importante que você responda 100% das pessoas que te mandam mensagem, gente. Todo mundo merece ser respondido. Por quê? Você não tem uma bola de cristal para saber qual dessas pessoas que vai ser seu cliente. Então, você pode responder aquelas perguntas que te convém e não responder uma outra que é super interessante ou então que é chata de responder, mas é exatamente esse paciente que tinha chance de converter em seu paciente. Então, todos os contatos feitos com você na internet, eles merecem ser respondidos, tá? Então, quando você faz essas perguntinhas automáticas, não é automática, é resposta pronta, né? E aí você depois só troca o nomezinho do paciente e faz um comentário se você quiser complementar. Isso facilita muito, tá? A Andrea falando, eu falo a mesma coisa, Clara, deve ser produto de qualidade pior, muito diluído. Exato. A Silvia, sim, imagina, seria impossível mesmo chegar nesse valor. Já talvez tenha ganho a paciente nesse momento. Mas pior que não. Pior que ela optou por fazer com outro lugar, tá? Ela quis fazer lá mesmo. E aí teve uma situação super interessante também. Que aí quando ela veio, gente, eu acho que a gente tem que, cara, fazer o nosso e torcer, assim, igual eu falo, né? Cultive um jardim e torça para que, assim, os pacientes entendam que o seu jardim é valioso, porque não tem outra forma, né? Essa mesma paciente, quando ela voltou para fazer a revisão do preenchimento e reclamou do Botox, ela falou comigo, ai, doutora, então, queria bem tratar a minha flacidez da coxa, tá? E aí eu falei, pô, deixa eu te ver e tal, e aí mostrou. Cara, era uma senhora que tinha emagrecido, ela tinha 60 e poucos anos, ela tinha emagrecido, sei lá, 20 quilos. Era uma flacidez muito avançada, muito, muito, muito. E ela me mostrou o orçamento. Ela sentiu tão à vontade que ela mostrou o orçamento desse outro lugar. Ah, doutora, nesse outro lugar me ofereceram fazer 3 sessões de Sculptra e bababá, mas eu achei muito caro, mesmo que o resultado seja muito bom. Eu falei, para tudo, olha só. Eu não indicaria pra você Sculptra, tá? Eu acho que você é uma paciente pra fazer lifting de coxa. Pra você, o Sculptra vai dar uma suavizada mínima e você vai gastar pra caramba. Então, acho que nesse momento foi meu tiro, assim, de misericórdia. Porque, cara, era uma paciente que se ela fizesse o Sculptra, ela ia fazer achando muito caro, porque realmente 3 sessões tinham ficado puxado, e ela não ia ver resultado. Aquela pele, assim, excessiva, não ia ser suficiente. Então, eu falei com ela, olha, eu contraindico pra você o Sculptra, eu não faria. Assim, ao menos que você tivesse todas as restrições cirúrgicas, não quisesse se expor a uma cirurgia. Mas ainda assim, eu ia te falar que o Sculptra é muito limitado em resultado. Então, eu acho que tem vezes que você perde um procedimento, mas você ganha a confiança do paciente também, né? A Flávia falando, tu não imagina o quanto é difícil em consultório, como de pediatria, que não temos procedimento e as consultas são longas. Flávia, eu imagino, assim, eu não imagino porque eu não sei porque eu não tô na realidade, mas eu imagino porque tem pacientes que a gente atende pediatria também algumas coisas, e tem pacientes que são muito solicitativos de tempo. Eu imagino, Flávia. E aí é o momento, Flávia, de você valorizar a sua consulta, cara. Você tá ali lidando com o bem maior dessa mãe, que é o filho, entendeu? Pensa, ela vai me pechinchar uma consulta com um pediatra. Cara, tudo bem, tem pessoas e pessoas que podem e que não podem pagar. Mas, de forma geral, as pessoas pechincham podendo pagar. Pensa, percebe as crianças que estão indo ser consultadas com você, a roupinha que elas usam, a mamadeirinha que elas têm, a bolsinha que elas têm. Cara, as mães, quando vão comprar as coisas para os seus filhos, elas não escolhem o mais barato, tá? Elas não escolhem. Por que ela vai escolher a consulta mais barata? Por favor, né? Bronca dessas mães, Flávia. E eu falo isso porque eu tenho um cachorro, tá? Eu não tenho um filho, eu tenho um cachorro. E pro Duque, eu vejo um brinquedinho e falo, o Duque vai amar, né? Nossa, o Duque tem tanto brinquedo que o Cláudio falou ontem. Falou, gente, só
no escritório do Cláudio, 3 brinquedinhos do Duque. Eu não poupo brinquedinho pro Duque. Por quê? O Duque é meu filho, tá? Agora, pra mim, eu olho e falo, ai, gente, eu preciso mesmo? Ai, não preciso. Aí na esquina eu vejo um negócio pro Duque e compro. Então, assim, as mães pros seus filhos, elas gastam mesmo. E com o médico não pode ser diferente, entendeu? Poxa vida. A Silvia falando, sim, é que eu sempre prefiro colocar o valor em mim e nunca na ampola, porque às vezes a pessoa consegue comprar mais barato e trabalhar com uma. Ah, sim, Silvia, mas eu acho que esses argumentos podem ser utilizados. Assim, o argumento que você vai utilizar cabe a você escolher, né? Mas eu acho que quando você vai dizer por que o fulano cobra mais barato ou mais caro, geralmente mais barato, né? Você pode falar desde o preço da ampola, né? Olha, ele pode estar comprando produtos de qualidade inferiores ou comprar produtos da mesma qualidade que eu, porém, eu tô sempre em congresso, eu tô sempre me atualizando. Isso naturalmente tem um custo, isso não vai sair do meu bolso. Isso sai dos procedimentos, que eu embuto os valores. Porque eu tá atualizada é melhor garantia de qualidade para vocês, é maior segurança para vocês. Então você pode trabalhar vários aspectos desse preço mais caro e dentro dos aspectos que você quiser, tá? Mas no caso, quando a gente quer voltar pra gente, né, essa responsabilidade, esse motivo, geralmente é pela nossa formação superior, pelos cursos que a gente faz, pelo tanto de atualização que você tem, né? A Thalita tá falando, e quando mandam foto pra gente avaliar? Então, Thalita, é a mesma coisa. Eu mando dizendo que eu não faço consulta pela internet, que é impossível avaliar, que eu preciso palpar a pele, pegar e que é isso. E ponto. Thalita, a gente tem que aprender uma coisa. Tem muito profissional no mercado, não tem? Tem muito. Tem muita oferta de profissional. Tem muito paciente também. Alguns pacientes vão se identificar com você. E você não precisa mudar a forma que você acha certa trabalhar para se enquadrar no paciente, não. Você não precisa se transformar por isso. A sua política de trabalhar é essa. É não passar orçamento por foto, por telefone, por mensagem, pelo que seja. Se o paciente quiser ir até você porque ele viu segurança, ele viu gentileza sua na resposta. Não é porque a gente vai responder não que a gente vai ser ríspido e grosseiro. Você pode responder não e ser querido na resposta. Então faça isso. Se o paciente perceber valor nisso, valor no seu posicionamento, na gentileza que você fala, mesmo dizendo um não, ele pode optar por vir até você. Ou não. E se ele não optar, ele vai procurar outro. Nesse mundo de meu Deus que tem muito médico, muita oferta. E tudo bem. A gente definitivamente não vai ter todos os pacientes do mundo, né? Essa da resposta é ótima. Facilita muito, Flávia, agiliza muito. Gente, eu vou dar um gás aqui nas perguntas, mas minhas secretárias são meio tímidas. Silvia, sabe o que é legal para isso? Cria mensagem, respostas pré-definidas. Então, assim, quais são os maiores questionamentos dos pacientes? Você identifica, né? Que a gente fala que são as objeções, que são as desculpas. Identifica quais são e cria um argumento para cada uma delas, né? E aí coloca as secretárias para treinarem, entendeu? Elas treinam para que elas, na hora do vamos ver, que elas estejam mais à vontade para falar aquilo, tá? Porque falar uma coisa que você não se sente tão à vontade, de supetão, né, ali na hora, sem planejar, sai muito errado, né? Pode ser que a pessoa gagueje demais, fale bobagem, então é bom treinar antes, tá? A Silvia falando que é verdade. O que falar quando pedem desconto na consulta? Ih, Ana, isso daí já é outro... Isso é uma live só sobre isso. Quem acompanha aqui há muito tempo sabe que desconto é uma coisa que a gente até arrepia, né, gente? Então, desconto é uma coisa que depende se você pratica desconto no seu consultório ou não. Vamos fazer uma live só sobre desconto, gente. Vamos fazer uma live só sobre isso? Ó, terça que vem... vamos lá. Eu falei que era terça, o dia de marketing, não. Segunda que é o dia de marketing, gente. Segunda é marketing, terça a gente fala sobre secretária, geralmente. Quarta sobre vendas, negociação e finanças. Nessa quarta a gente pode falar sobre descontos, então, Ana Paula, o que você acha? A gente faz uma live só sobre isso, porque tem muita coisa pra falar, gente, muito mesmo, tá? Minha mulher é assim com o nosso cachorro. É isso, Milano. Nós somos mãezinhas deles. Tu é maravilhosa. Tem que aprender a cobrar. A demanda não acaba na consulta. Impressionante. Exatamente. Você vai fazer uma consulta de aí 1 hora e meia. Essa mãe vai te mandar mensagem depois. Ela vai depois te ligar. Isso tudo tem que estar embutido na sua consulta. O tempo que você vai destinar para essa paciente, para essa mãezinha, que você vai atender com todo o carinho do mundo, porque você se importa realmente com o filho dela, com o bem-estar daquela família, com a angústia que ela tá sentindo,
Isso tem que ser cobrado, Flávia, porque senão você tá pagando pra trabalhar. Infelizmente, gente. E a mãe tem que ter essa noção. Você tem que falar, olha só, eu tô à disposição, eu tô aqui pra que você precisar, a hora que você precisar. E aí algumas pacientes suas que você já sabe que são mais ansiosas, que você sente isso, né, Flávia? Se você sentiu uma mãe muito ansiosa, o que você pode fazer? Sem que ela te mande uma mensagem, manda uma mensagem pra ela. Cria esse hábito, escolhe 5 pacientes na semana e manda mensagem. Oi, fulana, eu vi que estava um pouco ansiosa na consulta. Como tá o seu bebê, a sua filhota? Fala pelo nome. Como que tá a Joaninha? Você ficou mais tranquila? Ela tá bem? Lembra que qualquer coisa você pode me mandar mensagem, você pode me sinalizar, tá? Caraca, você ganhou essa mãe que é ansiosa, tá? Então, escolhe aí 5 mães por semana e faz isso, tá? Não vai te tomar tanto tempo e você vai estar ganhando a fidelização dessa paciente e justificando um preço alto de consulta, tá? A Ana Paula falando, Bento tem 300 tipos de biscoitos, sei como é. Exatamente, Ana. Você sabe mesmo do que merece. Muito fofo, Tainá. Ele já tá lá, já ficou escondidinho. Perfeito, obrigada. Arthur falando. E quando a paciente mora em outro estado ou outro país, eles querem uma noção de preço para se prepararem antes de chegarem no consultório. Aí acabam dando uma noção de valores. Arthur, essa é a minoria dos meus pacientes. Então, assim, isso pra mim não faz muita diferença, sabe? Eu acho que você mudar a estratégia sua, porque tem uma paciente que mora em outro lugar. Ai, vou te falar, eu acho que aí você pode abrir essa exceção, mas será que ela mora mesmo em outro lugar? Será que é difícil pela internet a gente ter certeza dessas coisas, sabe? Então, se você tem alto volume de pacientes que vêm de outros estados, de outros países, e pra você isso faz sentido, você pode abrir exceção, tudo bem. Na minha realidade, cara, eu atendo muito paciente da minha região, então pra mim isso não se aplica muito, entendeu? Clara, quanto paciente reclama do preço pra secretária, mas mesmo assim marca? Você toca no assunto, eu deixo quieto! Tá maluca, Ana? Não mexe nisso não, sabe por quê? Reclamar de preço caro é um hábito. As pessoas reclamam, tá? Mesmo não estando caro, gente, as pessoas reclamam. É uma força de expressão, entendeu? Nossa, tá caro. A gente fala isso algumas vezes nem achando realmente que tá. Se ela achou que tava caro e marcou, esquece, tá? Ela realmente não achava isso. Ela jogou isso, de repente, querendo um desconto, tá? Esquece. É verdade. Minha sogrinha tá aqui, linda. Patrícia, beijo. Verdade, Raquel. Cheguei agora. Qual o tema da live? Raquel, a gente começou falando sobre passar orçamento pelo telefone. Aí a gente vai migrando, né? Vocês vão me levando para outro lugar. Marca uma teleconsulta e avalia se for possível para quem mora fora da cidade. Se ela realmente quiser, vai fazer a consulta. Exatamente. Exatamente, Marina. Se você tem por hábito atender pacientes de outros estados e outros países, a teleconsulta veio para te ajudar muito, porque agora você pode monetizar isso. Então agora você faz uma teleconsulta, cobra por isso, e aí você tenta, dentro, né, das limitações que uma teleconsulta tem, passar um orçamento baseado numa consulta, né? Porque aí o paciente realmente entende que aquilo dali não é uma olhadinha, né? Aí você também consegue separar quem realmente quer, né? Porque pagar uma teleconsulta tá pagando, tá tendo um custo. Será que ela quer mesmo? Então, bom, gente, 34 minutos de live chega, né? Chega. Olha só, amanhã tem live do livro. Sábado é live de livro, a gente sempre escuta, porque antes ficava solto mesmo. Exato, Arthur. E aí você não conseguia monetizar esse seu trabalho, que é um trabalho. Avaliar, observar, identificar qual é o tratamento. Existe um risco nisso. Por quê? Se você identifica um tratamento errado e a paciente vem pensando num valor e você chega aqui e vê que, caraca, a pele dele é tão flácida que o que você colocar ali não vai segurar, mudou completamente. Existe um risco seu de passar um orçamento e ser uma outra coisa. Então é bom cobrar por isso, ótimo. Bom, gente, então amanhã, live do livro, o que eu vou fazer? O livro eu vou fazer aquele que a gente não fez semana passada. Lembra que eu abri votação para 2? Não tenha medo de ser chefe e experiência incrível para o cliente? Então, venceu, né, o não queira ser chefe, a gente fez não tenha medo de ser chefe, a gente fez semana passada. Então amanhã eu vou fazer da experiência incrível pro cliente, tá? É um livrinho super gostosinho de ler, super legal, e eu vou apontar os pontos principais dele amanhã na live, às 8, combinado? Então amanhã, live às 8 sobre livro, domingo, nosso dia de folga, né? Ninguém merece. A gente fez 60 dias seguidos de live, mesmo nos domingos. Agora eu tô dando folga pra vocês domingo. E segunda a gente fala sobre rede social, Instagram, sobre marketing, tá? Como o colega urologista havia pedido, a gente vai falar sobre Instagram. Thalita, Clara, na próxima semana você podia continuar as dicas? Posso sim, Thalita. A gente faz o quê?
Na terça-feira, que é secretária, a gente fala sobre atendimento telefônico. Já vou até colocar aqui na minha anotação de temas, tá? Então, na terça, a gente fala sobre atendimento telefônico. O Júlio César falando, se caso aumentar o marketing externo com fotos, declarações de paciente, satisfação, quebrar o fantasma de ser caro e o medo de perder o paciente. Aumentar o marketing externo com fotos, declarações... Então, Júlio, isso é uma estratégia, tá? Você usar depoimento de pacientes que estão satisfeitos com o seu trabalho, isso é uma coisa que a gente chama de prova, tá? No marketing existem alguns gatilhos, e a prova e a prova social são dois gatilhos muito importantes que a gente pode fazer uso, porque a gente entende que se outras pessoas acham aquilo, é porque aquilo deve ser verdade. Então, a gente pode utilizar sim, tá? Bom, gente, então beijo, até amanhã. Conto com a presença de vocês. Olha, marquem os amigos, enviem essa live para os amigos. Essa live vai ficar salva no IGTV, tá? Deem uma moral aí para o Descomplique. Vamos fazer esse perfil crescer cada vez mais, tá? Super beijo para vocês e até amanhã.